Sinais e sintomas da gravidez que quase ninguém comenta e que às vezes podem ser bem incômodos para a gestante. Quando a pessoa fala que está grávida, os sinais ou sintomas que vêm em mente são enjoo, fazer xixi toda hora, dor na mama, atraso menstrual. Esses são os mais clássicos, mas existem outros que são mais comuns do que a gente imagina e que incomodam muitas mulheres. O primeiro deles se chama pichialismo. O que é isso? É a salivação excessiva. Muitas mulheres têm uma salivação excessiva que incomoda bastante. A gente não sabe, ainda não tem descrito na literatura qual é a causa disso, mas suspeita-se que seja por causa de alterações hormonais e às vezes as náuseas e vômitos aumentam um pouco a salivação. É um sintoma que incomoda bastante, mas fique tranquila que no segundo trimestre, em geral ele acaba. Outro sintoma também que é a letargia, o cansaço, não é só sonolência, né? Uma coisa no primeiro trimestre é muito comum você ter muito sono, mas às vezes você não está com sono, mas está mais letárgica, sensação de cansaço. Isso acontece de verdade. Isso incomoda muitas mulheres. Algumas acham até que é o primeiro sintoma que aparece. Eu falo, nossa, eu comecei muito cansada, minha menstruação atrasou, eu achei até que era um problema de tireoide. Quando eu fui ver, tinha um beta-HCG positivo. Fique tranquila que normalmente no segundo trimestre melhora esse sintoma. Isso tem a ver com a ação da progesterona, é uma ação hormonal, do próprio beta-HCG, enfim, mas melhora. Como superar essa fadiga extrema, essa letargia? Tentar manter a sua rotina, tentar manter a atividade física, se alimentar adequadamente, manter sua rotina de sono, isso é extremamente importante para minimizar esse sintoma. Outro sintoma muito frequente é a alteração do paladar e do olfato. Normalmente o olfato ele fica muito aguçado. Às vezes aquele cheiro de café que antes você adorava, agora você já não gosta, ele te dá enjoo. O cheiro do parceiro, o perfume que ele usa, às vezes você pode tomar birra dele. Mas isso também é muito comum no primeiro trimestre, em geral, melhora com o tempo. E com relação ao paladar, na verdade, diminui um pouco o paladar e a grávida acaba gostando mais de alimentos picantes, ácidos, azedos. Isso se deve a um inchaço que tem das papilas gustativas e às vezes você precisa de um alimento mais forte assim para você conseguir perceber. Então é muito comum às vezes no primeiro trimestre gostar de limão, de laranja azeda, de manga verde, isso é super comum. Bom, outra coisa, a gente está falando de paladar, uma coisa que acontece também em relação ao nariz é congestão nasal, que a gente pode chamar de rinite gestacional, alguns falam assim, e às vezes a mucosa sangra quando você vai fazer a higiene local. Isso se deve ao hormônio, que é a progesterona, que dá uma vasodilatação, os vasos sanguíneos na mucosa nasal, eles ficam mais dilatados, a mucosa nasal ela fica um pouquinho mais inchada e aí obstrui. E na hora de fazer a higiene, às vezes rompe alguns vasinhos, então é comum você ter sangramentos nasais. O que fazer? Comprimir, pode colocar compressinha de gelo, mas nada além disso. Agora, é claro, se você tem um sangramento excessivo, tem que procurar um serviço de urgência. Em casos extremos, precisa de uma avaliação, às vezes até de cauterizar alguns vasinhos, mas isso é raro acontecer. Outra coisa que é uma queixa comum no consultório é um aumento da secreção vaginal. Ela vai aumentar mesmo. A secreção vaginal ao longo da gravidez vai aumentar e às vezes você vai perceber diferença na consistência. Às vezes ela é mais aquosa, por exemplo, no final da gravidez, que muitas vezes a mulher até confunde, ela acha que rompeu a bolsa porque a secreção está mais aquosa. Às vezes ela fica mais pastosa, às vezes mais gelatinosa, então ela aumenta mesmo. Quando é que é preocupante, que precisa de uma avaliação? Se tiver coçando, ardendo ou com odor fétido. Se não tiver nenhum dos três sintomas, certamente é uma secreção fisiológica da gestação. Outro sintoma que acontece logo no início é um inchaço abdominal, uma sensação de aumento dos gases. Tem mulher que fala assim, nossa, eu já estou barriguda e você está falando que o meu útero ainda está dentro da pelve, ainda nem está no abdômen. Isso acontece porque a progesterona, um hormônio, um dos que mais atua durante a gravidez, ela deixa o tubo digestivo todo um pouquinho mais
flácido, digamos assim, hipotônico, um pouquinho mais preguiçoso. Então é muito comum acumular gases. Outra coisa, você tem um retardo de esvaziamento do estômago. Então é muito comum, às vezes, um pouquinho que você comer, você sentir meio sensação de que está empanturrada. Então isso é super comum e já pode acontecer desde o início. Como fazer para melhorar esse sintoma da distensão abdominal por gases? Primeiro, alimentação. Procurar alimentos mais saudáveis, menos fermentativos, hidratar bastante para facilitar o trânsito intestinal. Às vezes o intestino ele fica preso também e pode usar às vezes alguma medicação para meio que fluidificar esses gases, diluir esses gases e diminuir o desconforto abdominal. Outro sintoma que muita gente acha que ele vai acontecer só na segunda metade da gravidez, mas que desde o início pode acontecer, é a labilidade emocional. A mulher pode ter períodos de irritabilidade, ela fica às vezes ciclotímica, irritabilidade, melancólica. É muito comum essas oscilações de humor desde o início da gravidez. Agora, é claro, se está muito frequente, isso está te incomodando, as pessoas do seu convívio estão percebendo que não está melhorando, não está tendo períodos de acalmia, ou é irritabilidade frequente, ou é melancolia frequente, tem que procurar um profissional de saúde mental. Fale com seu médico, com seu enfermeiro obstetra, que às vezes vale a pena uma avaliação especializada. Esses são alguns dos sintomas que acontecem no início da gravidez e que quase ninguém comenta, mas que incomodam muito as mulheres. Então, às vezes, como é um sintoma que muita gente não fala, às vezes eu acho que pode ter alguma coisa errada com a minha gravidez e não é nada disso. São sintomas comuns mais do que a gente imagina. Eu sou Gisele Maciel, eu sou médica obstetra com título de especialista, sou mestre em saúde da mulher e da criança. Então, aqui nesse canal, o objetivo é a gente abordar as questões de consultório, mas com base científica adequada. Se você está grávida, apresentou algum desses sintomas, quer conversar a respeito, ou se por acaso tem algum sintoma que você não está nesse rol que eu falei, mas que você queira colocar, poste nos comentários que a gente vai responder. Até o próximo vídeo.